E esse título da vida, porque hoje realmente eu gostaria muitíssimo de celebrar a vida. Fiquei pensando muito nisso, desse privilégio da vida. Então, essa primeira capa aqui, eu fiquei pensando, fui buscando definições de vida e falei assim, puxa vida, né? Vai ter, se você for para cada campo desse aqui, vai ter uma colocação sobre a vida. Mas eu pensei assim também, eu vim aqui para falar da doutrina espírita. Então é esse tema, é a vida com foco do que a doutrina espírita nos traz. Né? Não vou aqui falar da biologia, da filosofia, boa noite, da ciência, porque não é o fato. Eu tive uma vez assistindo uma entrevista de um pastor, acho que não lembro o nome dele, vou falar errado, então não vou falar. Era um pastor, numa entrevista com a Marília Gabriela. E ela fez uma pergunta para ele, e ele, alguma coisa sobre da existência de Deus, alguma coisa que ela perguntou, na parte religiosa. E ele respondeu e ela não concordou. Ela falou, eu não acho que você está certo nessa colocação. Aí ele falou assim para ela, ele foi muito educado, mas ele falou assim, olha só, você me convidou aqui como um pastor cristão. Eu acredito na Bíblia. O que eu vou te responder é baseado na minha crença. Se você queria uma resposta diferente, você tinha que ter buscado uma outra pessoa para te responder. Eu vou te falar baseado na minha crença. Então, eu acho que o que eu quis trazer aqui é assim, a gente vai falar de vida na visão espírita. Né? Não adianta a gente querer vir aqui falar como a ciência, ou só a filosofia, ou só a biologia. Mas essa visão espiritualista, porque essa definição de vida aqui, ela está muito certa. Vida significa existência, não é? Do latim vita, que se refere à vida. A própria palavra já diz o que é. Então, é o período que decorre entre o nascimento e a morte. Então, será que é só isso? Será que a gente acredita que vida, então, é só a partir do momento que nasceu, aí morre e acabou a vida? Por isso que eu estou dizendo que a nossa visão não é aqui materialista. A visão nossa vai ser baseada no que a doutrina espírita nos traz. Porque não é possível, né? A gente sabe que a vida é a vida verdadeira, a vida espiritual. E a gente está fazendo o que aqui, então? Qual é o caminho da vida aqui nosso? Então, por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Então, qual é o tempo de existência de um espírito? Nós somos imortais, não é verdade? Essa é a existência. Então, a vida toma uma outra conotação. Esse caminho da vida, que vida nós estamos falando? Eu achei importante a gente colocar para não misturar quando a gente vai falar de vida. E o que me inspirou para esse estudo aqui foi um capítulo de Allan Kardec no livro Obras Póstumas, que eu nem sabia que tinha esse capítulo lá. E é um capítulo muito bonito porque o tema do capítulo é o caminho da vida. E ele vai descrever tão bonitamente o que é esse caminho da vida. Mas eu achei bacana a gente falar um pouco isso e definir de que vida que a gente está falando. Quem é o que é essa vida toda? Por isso que eu trouxe isso aqui. Então, no Espiritismo, na verdade, a gente vai tratar desse mundo espiritual, mas também vai entender que esse mundo espiritual tem uma vida biológica. Porque a gente, né, nós estamos aqui, tudo isso aqui é matéria, então a gente sabe que nós somos esse espírito imortal, né? Mas que a gente tem uma matéria aqui. O que está vivendo aqui, então? O que é isso? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 134, eles chamam a gente de alma. O que seria alma? É justamente o espírito encarnado. Então, essa é a definição de alma que os espíritos nos trazem, e essa alma ela é temporariamente revestida no envoltório carnal. Tá? E para quê? Para a gente se esclarecer, para a gente melhorar. Então, esse espírito vem para cá, essa alma, que é o espírito encarnado, cada vez que o espiritismo se refere à alma, é esse espírito encarnado aqui nesse planeta, a parte material. E aí, então, nós somos compostos de três, né? Somos o espírito, com um corpo material, e tem o perispírito que faz o meio, né, que tem essa ligação entre o espírito e o corpo, tem o perispírito. Mas isso aqui tem que vir, tem que estudar, tem que fazer aula, né? A gente não vai entrar nessa parte mais detalhada. Mas para vocês terem uma ideia, o que a gente faz aqui? Não somos só matéria, somos essas três partes aqui de corpo, perispírito e matéria. Eu trouxe o que está escrito aqui, está no túmulo de Allan Kardec, que todo mundo já deve ter ouvido falar, está escrito lá, que é a famosa frase que ele disse, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Então é isso que a gente acredita, a gente segue aqui. Muitas pessoas, né? O que será que o Espiritismo estuda? O que será que a gente acredita? É só acreditar em espírito que é ser espírita? Não, né? Tem muito mais que isso. A gente quer entender como é que funciona, por que a gente está aqui, de onde a gente vem, para onde a gente vai. E essa frase aqui traz exatamente o que a gente, né? A nossa vida nasce, morre,
renasce ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Então a gente tem que lembrar desse caminho, de que a gente vai passar todo o tempo. 31 de março de 1869 é a data que Allan Kardec voltou para casa. Então, eu não quero que vocês façam uma conta, eu vou falar rápido. Kardec morreu e eu nasci 100 anos depois. Não façam contas. Então, assim, hoje é o dia que realmente Kardec, faz 153 anos que Kardec voltou para casa. E é um dia, 31 de março, que coincidentemente é o meu aniversário. Então, muito legal a gente pensar que Kardec trouxe essa visão. Então, é muito mais do que só acreditar em espírito, né? A gente tem muito material que ele trouxe para a gente, que ele codificou. E quando a gente pensa nessa questão da por que estamos aqui, a gente nasce e renasce, e a crença do espiritismo é reencarnação, não inventamos a reencarnação. A reencarnação ela existe há muitos anos. Os povos antigos, tem um estudo que fala que os próprios povos antigos enterravam as pessoas na posição fetal, que já era para estar pronto. Olha que maravilha, já fica em feto para já adiantar, para entrar na barriga da mãe. Acho prático isso. Já morre, já fica ali encolhidinho, apertadinho assim, já fica bem tortinho. Mas olha só que interessante, não foi a gente que inventou, não foi Kardec que inventou, a teoria reencarnacionista tem uma crença já em várias religiões. Mas o que Kardec veio fazer? O propósito disso tudo, vamos estudar. Então é só nascer e morrer, nascer de novo? Não, né? Tem muita coisa para a gente aprender, o porquê, para quê, como. Então o que é tudo isso aqui? Nesse texto das obras póstumas, Kardec vai escrever, ele faz uma comparação muito bacana, ele vai falar que a existência corpórea são intervalos. Então, se essa vida que eu disse, nós somos espíritos imortais, essa vida aqui, ela é só e tão somente uma experiência corpórea, é um intervalo da nossa vida. Então, a nossa vida verdadeira está fora desse plano material, e aqui é só esse intervalo, vivemos de intervalos. Ele diz que são curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações. Então, todas as nossas vidas vão compor uma história maravilhosa, não? Esses intervalos. Então, não é o contrário, não estamos aqui, como falam sempre, eu não sou uma pessoa tendo experiências espirituais, não, eu sou um espírito tendo vivências materiais, totalmente inverte o valor. Onde que eu estou olhando? Por isso que esse caminho faz que a gente pense, comece a ter ferramentas para entender coisas que não dá para explicar aqui. A biologia, a ciência ainda não consegue explicar anomalias, dificuldades, por que as coisas acontecem, filosofia também não explica, mas quando você se vê nesse espírito imortal, com esses intervalos, faz um pouco mais de sentido. Se não estiver fazendo sentido, a gente só faz uma oração que eu vou melhorando, prometo, né? Então, como se numa viagem, diz Kardec, de muitos anos, de tempos a tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Então, isso aqui é uma paradinha, só uma paradinha. De quantos anos mesmo? Tem paradinha que é longa, né? Tem paradinha que é mais curta. O que você leva dessas viagens? Então, lembrando, espíritos imortais, estamos aqui numa paradinha, numa estação. E que legal, porque a gente encontra muita gente nessa estação como a gente. Então, é uma oportunidade a gente estar aqui. Reencarnar é uma oportunidade. E é tão difícil, às vezes, a gente pensar isso, né? Porque, assim, então, essa vida que eu tenho agora, eu vou chamar de oportunidade com tudo que está acontecendo, ou em reencarnações um pouco mais difíceis e as dificuldades que passam, pode-se chamar de oportunidade. Então, eu trouxe uma coisa que eu achei que definiu bastante. Ele fala assim, que a sabedoria divina nos dá a oportunidade de aperfeiçoar nossos erros e acertos, construindo nosso próprio destino. E a misericórdia divina nos diz que penas eternas não existem. Então, a gente tem um Pai amoroso que está falando para a gente, olha só, é uma oportunidade realmente para você aprender, para você crescer, para você evoluir. E a misericórdia divina, que não faz assim que a gente queime no fogo do inferno. Mais ou menos isso. Porque é o que é ensinado pra gente, né? Que, assim, tem uma certa crença que a gente vem dessa crença de que é céu ou inferno, ou purgatório. E aí não tem, ou você faz, como é que você... Seria Deus tão injusto? O que seria mais fácil a gente pensar? Que Deus fosse um pai de amor, que dá a chance da gente refazer os nossos caminhos, os nossos erros e aprender? Ou que é mais lógico que você não tenha um outro jeito de você resolver as coisas do que seja você sofrer eternamente sem ter uma chance de fazer de novo? Se aqui, às vezes, a gente gostaria de ter uma chance de fazer de novo, né? Voltar lá, pedir desculpa, não fazer aquilo que você fez, a gente pensa aqui, quanto mais quando a gente tem uma visão maior do que a gente gostaria de estar fazendo. E aí não teria essa chance de novo. E 100 anos, 120 anos, é muito pouco para a gente conseguir fazer tudo isso, arrumar tudo em uma encarnação. Olha, é complicado, né? E aí você não consegue, morre, acabou,
Não, tem que ter uma outra chance. Para mim faz sentido quando eu penso assim, tem que ter uma outra chance para que eu possa, numa encarnação, numa vida diferente, porque senão não seria justo a pessoa que está passando uma determinada situação, ela não conseguir ter uma outra chance de fazer diferente, né? Então a gente vai desenvolvendo essa nossa capacidade, essa nossa inteligência, a gente vai trabalhando ela para que a gente fique melhor, porque a intenção é que nós sigamos um caminho de evolução e vamos dar certo, é isso que eles nos dizem, que vamos dar certo, pode demorar um pouquinho mais. Então olha só, ele fala que é assim, ó, então a gente vem e a gente tem, sei lá, ele dá um exemplo bem assim, é um exemplo de Kardec nesse texto. Ele fala o seguinte, uma pessoa é um assassino e ladrão. Ele veio, ele matou, ele roubou. Ele vai, né, fazer o caminho dele de volta para casa. Ele vai ter lá, sim ou não, a gente não sabe quanto tempo, mas vai chegar um momento, não sabemos quanto tempo, que ele vai perceber que não dá para fazer isso mais. Então ele vai vir numa outra oportunidade. Ele não é mais um assassino, agora ele é só ladrão. Então ele já resolveu o fato, ele já entendeu, tá bom, então eu não mato mais, mas eu ainda roubo. Aí ele vem depois sendo um super ladrão. Depois ele fica um ladrão meia boca. Então assim, a gente vai com o passar do tempo, daqui a pouco você rouba um, né? Fala assim, puxa vida, meu cara me roubou, mas ele matava e roubava. Agora ele só rouba assim, entendeu? E esse é o processo, a gente vai arrumando essas coisinhas. Rouba celular quebrado, rouba galinha, sei lá, rouba alguma coisa. Mas a gente acha que não, né? Com a gente, com o outro. Fala assim, meu Deus, está matando 10, já matava 1000, só mata 10. Claro que a gente não está pegando aquelas vidas ou aquele acontecimento e falando, que bom, então é fácil assim. Não. Mas olha só, o plano é esse, que a gente melhore e resolva. Então, cada vez que a gente vem, vai arrumando. Não é de repente, mas tem que pensar, puxa vida, eu não faço mais como eu fazia, porque eu podia fazer muito pior. É a nossa melhor encarnação. Então, é um caminho bacana de a gente pensar. Então, olha só o que ele fala pra gente. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Que excelente boa notícia essa. Fiquei bem animada. Porque é assim, a cada existência. Mas olha só, alguns passos para frente. Nem se for um tropeção, a gente vai. Mas vai para sempre. Vai para sempre. E aí a gente chega aqui, então, para onde a gente vem, né? Onde a gente está? A gente está aqui, no planeta Terra, azul, maravilhoso, bonito, cheio de problema. Que nós causamos, né? Não estamos aqui à toa. Eles falam exatamente isso, que a gente tem tanta beleza no planeta, mas a gente também tem todas as ferramentas que a gente precisa para que essa nossa evolução, esse nosso aprendizado, essa nossa melhora está aqui. Senão a gente não estava aqui nesse planeta, podia estar num planetinha melhor. Né? Mas não, estamos aqui e a gente tem que olhar isso. E no prefácio do Nosso Lar, eu achei lindo que o Emmanuel fala que a luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Então é aqui mesmo, é aqui que a gente vai trabalhar, é aqui que a gente vai aprender, é o nosso livro, nossas ferramentas, nossos colegas de classe. Estamos cheios de coleguinhas de classe, dor, sofrimento, tá tudo, vem tudo no pacote, né? Então ele fala isso, ele coloca como se, né, o planeta é uma escola, um hospital, tem uma série de colocações que a gente sabe que a gente coloca com relação ao planeta Terra. Mas basicamente a gente está aqui realmente para vivenciar experiências que vão nos adicionar, vão fazer que a gente tenha um progresso, né? Que a gente espera que tenha esse progresso. E você sabe qual que é o problema aqui? Eles falam que a nossa impaciência e a nossa insubordinação às leis dos céus é que nos fazem ter o costume de lamentar e reclamar do propósito. Então é só isso. O fato é esse, a gente está aqui para resolver. Mas a nossa impaciência ou a insubordinação, ou seja, não quero esperar, e eu acho que esse plano que Deus tem para mim não é bom. Eu tenho uma lista do que eu tenho para reclamar. Então, assim, a gente acha, um certo ponto, que é isso. Não é que o planeta é ruim, está cheio de problema. Eu que não entendo que eu estou aqui por um propósito e eu que não aceito. Então, o que eu começo a fazer? Lamento, reclamo, né? Falo das coisas. Isso que a gente tem que observar, que não, que a gente está aqui para isso. A gente está aqui justamente para olhar isso e olhar isso como oportunidade, realmente. Para que a gente olhe a vida de uma forma melhor. Né? Lembrar dessas coisas todas. E aqui um pouco o que eu trouxe é para a gente pensar o seguinte. Então, o que a gente estaria fazendo aqui nesse campo experimental? Que é bem chique, né? A Terra é um campo experimental. Então não está pronto isso aqui ainda. Estamos aqui todos meio ceguinhos. A gente bate cabeça, a gente faz bobagem, a gente está aprendendo. Como numa escola, você vai no jardim de infância, tadinhas, os menininhos ainda estão batendo na cabeça um do outro. A gente é meio assim, né? Você vai crescendo, você vai entendendo, não bate no amiguinho,
É um processo e a gente está nesse processo. Então, 2 coisas que a gente podia lembrar que a gente está fazendo aqui. O dever do aprimoramento de si mesmos, ou seja, eu vou me melhorar. Porque se não está legal agora, eu preciso pensar, me conhecer, para que eu possa fazer escolhas melhores, para que as coisas também tenham resultados melhores, para que meu plantio tenha uma colheita melhor, senão eu vou continuar colhendo do mesmo. E o compromisso, porque não é só a gente, né? Não andamos sozinhos aqui. Compromisso com o socorro aos semelhantes em situação de penúria em qualquer nível. Então, a gente tem que lembrar que a gente está se melhorando e, ao mesmo tempo, melhorando os outros. E esse espírito aqui, Joanes, ele é o espírito que Raul Teixeira fez psicografia. Através desse espírito, tem um livro sobre ele. Vou falar outros trechos aqui também, que foi esse espírito que nos traz essa visão, que eu achei muito bonita. Então, continuando aqui. Estranhos professores. Eu achei esse tema bem legal, porque se a gente está numa escola, vamos falar a verdade, que a gente tem uns professores que são meio esquisitos na vida da gente, né? Acontece uma coisa que você fala, não é possível que esse é meu mestre, e aquele é o mestre. E você fala, puxa vida, eu tinha um outro mestre diferente, eu não queria aprender com esse mestre, né? Não dá para aprender dormindo? Não tem um canto. Você põe vídeo, escuta, sei lá, coloca um negócio no ouvido, aprende dormindo, e você acorda bonzinho. Não, né? Não é assim. Os mestres não vão embora nunca, e a gente tem que fazer a prova. Então, olha que bonitinho. Vamos ser diplomados em virtude. Para quem? Ante aos olhos, amoroso, do Criador. É o que basta. É o que basta. Se a gente conseguir fazer esse caminho e aos olhos dele a gente tiver crescido em virtude, é o que basta. Né? Então, a gente vai vendo que as nossas escolhas, o resultado das nossas escolhas interferem pra caramba nisso. Joanes, de novo, vou citar ele. Ele fala que, mais uma vez, queremos advertir para que não se deixe perturbar com as ocorrências diárias, passando recibo ao mal, quando cada dia no mundo, com todos os seus episódios, não passa de mais um dia de aulas, com estranhos professores, chamados a conferir-lhe o devido grau na abençoada escola terrestre. E olha que bacana que esses estranhos professores fazem com a gente. Pense a respeito do aprendizado que essas situações difíceis lhe proporcionam. Olha que legal que a gente recebe, né, no final, os diplominhas aí. As bênçãos da paciência, moderação, tranquilidade, frugalidade, tolerância, fraternidade, compreensão, indulgência, autocontrole, tornando-se alguém amadurecido para merecer compromissos mais altos. Estranhos professores, porque depois que a gente passa o que a gente passa aqui, alguma coisa daqui tem que sair, né? Tem que levar, senão também não adianta. Se a gente não olhar para aquela situação e não pensar que alguma coisa disso aqui está me ensinando, e o que é que está me ensinando, talvez a gente vai ter que fazer um caminho mais longo, porque eu até tinha colocado aqui, eu até vou voltar, que eu pensei aqui nessa corrida. Por que é isso? Porque as pessoas vão estar em velocidades diferentes. Né? Tem aquele que se prepara para aquela corrida, vai treinar, vai fazer o seu melhor, chega na hora, não dá certo, pode dar um medo de desistir. Tem o que está mais atrasado, uma corrida que às vezes o cara sai lá de trás, que eu falo, como é que ele ganhou essa corrida, gente? Ele estava tão lá atrás. Mas o empenho, a vontade daquele de fazer. Né? Então é um pouco disso que eu queria trazer aqui, para a gente pensar. Que cada um está numa certa velocidade, mas que, no fundo, alguma coisa disso aqui sai. Porque a gente olha para trás, a gente se percebe diferente em algumas coisas. Não tudo, porque é passo a passo, é pouquinho mesmo. E lembra, antes era assassino e ladrão, hoje sou só ladrão e tá legal. Já evoluí, né? Continuo roubando, mas já não mato. Tem que ter alguma evolução, porque a gente só evolui, a gente não vai regredir. Ele não vai passar ao contrário. Falando, não, antes eu só roubava, agora eu roubo e mato. São escolhas, mas eu quero dizer assim, a gente tem que olhar só para frente mesmo. Então, esse caminhar todo, olhar para a vida desse jeito, olhar para essa escola, olhar para essas experiências, saber o que vai trazer para mim, olhar esses professores estranhos, esses nossos mestres diários, quando a gente consegue entender isso, vai trazer exatamente isso, a sensação de superação e realização íntima. Isso vai acontecer. O que acontece é que a gente recusa esse aprendizado, a gente não quer, né? Porque veio a maioria, o primeiro pensamento é, o que eu fiz para merecer isso? Eu não merecia isso. Nunca a gente merece. Não sei o que eu fiz, não sei para quem que eu... A gente está achando sempre que a gente está pagando alguma coisa, porque a gente ainda não se vê como responsável de refazer alguma coisa que não ficou legal. E que está ok, porque naquela época você tinha o conhecimento daquela época. Então, se você também fez as coisas lá atrás e você não tinha consciência e agora você tem, olha aí a chance da gente arrumar. E, de preferência, quanto mais rápido, melhor. Porque se a gente também deixar tudo para a próxima, não sei se a gente dá conta.
considerando que essa é a melhor encarnação, considerando que as pessoas que nos cercam, diz a doutrina espírita realmente nos livros, que foi difícil reunir todo mundo, foi difícil reunir o mesmo, né, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo, né, colocar todo mundo hoje aqui no KSSF deve ter dado trabalho. Pensa bem, a gente tem que lembrar disso também. Então, a nossa parte de olhar isso como aprendizado mesmo para a nossa própria melhora. E quando a gente faz isso com afinco, a nossa personalidade melhora. Tudo melhora, não só a gente, como melhora também o ambiente. Somos responsáveis também para que esse ambiente melhore. Tá? Então, a gente vai valorizando as coisas mais e mais. Então, 3 coisas aqui que eu separei para a gente pensar, né? O que a gente deveria fazer. Então, buscar os conhecimentos que melhor nos esclareçam quanto aos possíveis conflitos, medos e dúvidas que ainda carregamos. É o tal do conhece a ti mesmo, é o tal da gente vir aqui estudar, procurar, buscar isso, buscar essa ferramenta na gente. Não ficar só, né? Vida me leva, leva eu, não penso nisso. Não, buscar, querer buscar, ter essa vontade de buscar isso. Descobrir alternativas mais viáveis à melhoria ou resolução daqueles problemas que se nos apresentam como insolúveis. Não é só falar, não, então tá bom, então vim aqui para sofrer mesmo, vou sofrer, vou ficar aqui, não vou fazer nada. Não. A vida pede que a gente busque saídas, busque soluções e descobre essas alternativas. Alguma saída tem que ter para aquilo que a gente está passando. E às vezes pode ser a nossa própria mudança. Tem que começar com a gente. Talvez o resultado do que você está esperando tem que começar com a sua primeira, né, atitude, a sua ação. E trabalhar. Valores que intensifiquem ainda mais nossos potenciais e qualidades, porque somente eles é que nos permitem manter o otimismo, a perseverança e o necessário discernimento perante todas as circunstâncias da nossa existência. O trabalho é toda ocupação útil, já nos diz Emmanuel. Então, o trabalho sempre é o que vai levar a gente para frente, é o que vai fazer a gente desenvolver essas qualidades, o trabalho, estar junto com o outro, trabalhar com o outro. Isso é muito importante. E eu coloquei esse gatinho Félix aí, que eu queria saber daqui, quem que lembra do gato Félix? Quem ri é porque lembra, né? Não é possível. Não assume, mais ri, então a gente sabe que lembra. De qualquer forma, às vezes, vagamente, eu estava passando na sala, né? Alguém lá viu. Pra você ter uma ideia, eu lembro dele branco e preto. Porque as minhas irmãs, muito mais velhas que eu, elas assistiam. E eu era pequenininha. Não, porque eu vou falar porque eu coloquei ele aqui. Porque alguns dias eu acho que a gente vem pro planeta Terra só com canivete. Não tem ferramenta. E não é isso que o Deus de amor vai fazer com a gente. Ele trouxe a gente para a Terra como a linha do gato Félix. Para quem é mais novo, a tia vai explicar que o gato Félix... Google, YouTube, vocês vão adorar. Porque tudo que ele precisava estava dessa malinha. Do guarda-chuva até uma ferramenta para fazer um parto. Tudo tem nessa... Brincadeiras à parte, assim, a gente não está aqui com uma faquinha de canivete numa ilha deserta cheia de cobra. Não está. A gente tem ferramenta, tá? Mas a gente tem que buscar, tem que abrir. Porque todas as vezes eu lembro dele abrindo a malinha. A malinha não abria sozinha e pulava as coisas para fora. Tem que lembrar disso. Então, tudo isso é para a gente chegar na parte do texto. Porque eu acho que se a gente não entende direito, Kardec, nesse texto, ele vai desenhar para a gente o que é a reencarnação. E eu achei muito lindo, porque ele é bem poeta no que ele fala. E eu penso assim, se a gente não entendeu até agora, talvez desenhando assim, a gente consiga. Então, eu vou ler para vocês alguns trechos. Eu sei que parece um pouco desagradável só ficar aqui lendo, mas assim, eu queria muito trazer a poesia do que ele está falando, porque eu queria que a gente fizesse essa caminhada juntos, tá? Talvez seja esse a bagagem, né, que a Marilena não falou. Eu queria que a gente fizesse essa caminhada junto, que a gente pensasse nisso junto, porque eu contaria essa história em 5 minutos. Mas não vai ser a mesma proporção, que eu queria que você sentisse um pouco do que ele está trazendo para a gente. Então, ele vai falar o seguinte. Existências corpóreas, né? Ele vai explicar. Ele compara a nossa existência corpórea com as florestas. Ele fala que são florestas, as florestas são essas existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento ao mesmo tempo que na obra geral. Suponhamos uma longa estrada, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que têm que se atravessar, e a entrada de cada uma, a estrada larga e magnífica, se interrompe para só continuar a saída. O viajor, somos nós, né? O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá um caminho aberto,
depara-se, ao contrário, com um dédalo, um labirinto, que não se pode... inextricável, né? Um labirinto que não tem como sair daquele labirinto, é a primeira floresta. Então ele se perde. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem de árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Qualquer semelhança é mera coincidência, realmente, né? Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mais extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços. Lá, descobre de novo a estrada e prossegue sua jornada procurando curar-se das feridas. É a primeira floresta que o espírito passa. Mais adiante, segunda floresta se lhe antolha, né, se aparece diante dos olhos, onde o esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Numa outra, topa com um lenhador, que lhe indica a direção que deve seguir para se não transviar. Já não está mais sozinho na floresta. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que a saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. Depois já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero ficar com essa pessoa aqui em cima da montanha. Se alguém já fez caminhadas aqui, foi para uma montanha bem grande, isso é muito legal da gente pensar, porque você já viveu. Mas se você não fez, você faça um dia na sua vida. Nem que seja assim um parque menor, mas essa entrada na floresta que ele diz aqui, comparando com a nossa vida, com a nossa reencarnação, é muito bacana essa comparação. Então ele vai dizer que essa estrada toda, né, ele entrou na floresta, tal, teve toda a dificuldade, saiu daquele emaranhado, machucado, tal, vai para outra, chega no topo. Então a estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, de onde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Então quando a gente está assim, né, olha para trás, aqueles pontinhos lá embaixo, fala, puxa vida, eu percorri tudo isso. Imagina um espírito já no final da evolução dele, ele olhar para trás e ver tudo isso, né? E tudo isso para a gente aqui é gigante, um problema é tão grande, e ele está olhando assim, nossa, era só um pontinho na estrada, hoje eu vejo isso, mas na hora que você está lá passando, é outra história. Então, o indivíduo vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes que passou, mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao término da caminhada, já não é mais como está lá no dia a dia. E qual velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas a que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada lhe são como que pontos negros sobre uma fita branca. E ele mesmo diz, quando estava naquelas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas de atravessar. Figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda estivesse lá. Agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto onde me acho, como se apresentam pequeninas. Afigura-se-me de que um passo teria podido transpô-las. Ainda mais a minha vista as penetra, e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos falsos que eu dei. Quando ele chega em cima dessa montanha, então, ele encontra um ancião. E esse ancião fala assim para ele. Meu filho, eis chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te-á tédio mortal, e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentastes e que te davam atividades aos membros e ao espírito. Então ficar paradinho não dá certo, né? Água parada não dá certo. A vida exige esse movimento, essa ação. Então não é só chegar lá em cima, mas é chegar lá em cima ciente da caminhada. Ciente de tudo que você viveu, porque não vai. A ideia é que não desapareça, que você consiga trazer em você, incorporar no seu espírito essa experiência. Então o ancião fala assim para ele: vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorrem e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los, a fim de que cheguem mais depressa. Tipo assim, vai você ser o lenhador agora. Então, a beleza do que a gente tem que fazer não é só a gente chegar, mas a gente chegar junto. Porque enquanto tiver, nos dizem os espíritos amigos, um choro no planeta Terra, a gente não vai estar, a gente está aqui junto, a gente está no mesmo barco.
Então, a importância da gente olhar essa caminhada, chegar no cume, mas não é chegar no cume, eu cheguei, ok, bye, bye. Né? E uma vez eu brinquei, eu falei assim, que bom, né? A gente não vamos mudar de planeta, a gente sai daqui, vai para outro planeta e tal. E aí, alguém falou assim para mim, não lembro de se foi o Tom, quem foi que falou para mim, mas como assim sair do planeta? E o pessoal que ficou aqui? O que Jesus fez com a gente, né? O que Paulo fez com a gente? Pedro? Todo mundo foi embora, largou a gente aqui atrás? Gente, e todos esses amigos aqui, espíritos maravilhosos, se eles fossem embora, largassem a gente para trás, aí a gente estava perdido, né? Então a ideia não é chegar lá e olhar para trás e falar, ok, eu fui, vocês ficam. Não. Presta atenção quem está vindo atrás também. Olha lá embaixo, olha a dificuldade deles, né? E aí a pessoa, né, o espírito já escolado, fala assim, irei com alegria. Quem que falou, vou reencarnar com alegria? Ele fala, irei com alegria. Olha já a consciência do espírito. Replica o nosso homem. Entretanto, pergunto, por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Porque, né, assim, uma pergunta bem inteligente. Por que passar por tudo isso? Não dá para sair daqui para cá e evitar todo esse caminho, né, arriscar, ficar sem comer? Isso forraria os viajantes o terem de atravessar aquelas abomináveis florestas. Viu que ele está adiantado, mas nem tanto, né? Ele vai com alegria, mas ainda acha que a floresta é abominável. Então ele está ainda na caminhada dele. Quantas florestas? Aí o ancião vai dizer para ele assim, meu filho, atenta bem e verás de muitos... vou ler daqui. Meu filho, né? Atente bem e verás que muitos evitam a travessia de alguma delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem até aqui. Então, você vê, não é a gente falar daquele jeito, aquele nosso jeitinho de falar, vou pegar um jatinho, vou cortar aqui o caminho. Não. É com essa consciência aqui de que já, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, então cabe a gente acelerar o aprendizado, né? A gente, quando realmente tem... Você tem dificuldade em matemática e você está indo bem em português, né, ou sei lá qual matéria, você não vai pegar aula particular na matéria que você já sabe. Você vai tentar pegar um professor na área que você tem dificuldade. A mesma coisa aqui. Vamos tentar trabalhar na área que tem mais dificuldade. Então, o ancião continua, né? Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhe impuseram. É um mérito próprio. Que é o que saberias se por lá não houvesses passado. A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho, aumentar os teus conhecimentos e desenvolver a tua inteligência. Olha a gente melhorando. Faz tudo isso, a passagem dessa floresta faz com que a gente seja melhor, mais criativo, né? Abre caminhos, conhecimentos que a gente nem imaginava. Sem que tal se desse, serias tão noviço quanto que eras à partida. Ao demais, procurando se safar dos tropeços, contribuístes para o melhoramento das florestas que atravessassem. Não é só passar por aqui, mas é que a gente colabora na floresta que a gente está passando. O que a gente está deixando naquela floresta? O que fizeste foi pouca coisa, imperceptível mesmo. Pensa, contudo, nos milhares de viajores que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmos, trabalham sem o perceberem para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso de que gozam aqui? Que direito lhe caberia esse repouso se não houvessem feito, né, esse caminho? Então, é uma questão de escolha. Sempre. E eu já tinha visto esse quadrinho, eu fui procurar a história dele e me surpreendi. Vocês já devem ter visto isso em postagem por aí. Mas eu não sei se vocês sabem que a pessoa que fez esse desenho é um brasileiro. Isso virou muito popular, ele é usado em muita gente usa isso. E até coloquei aqui, porque Genildo é o nome dele, e ele disse que quando colocam esse quadro, nunca tiram o nome dele. Né? E ele conta a história, por que ele fez esse quadrinho, porque diz que ele saía do trabalho todos os dias. E o ônibus passava todos os dias pelo mesmo caminho. E ele sentava do lado onde só tinha um terreno baldio. Era muito feia a visão dele no ônibus. E um dia ele olhou e ele percebeu que o sol se punha do outro lado. Que a visão do outro lado do ônibus era mais bonita. Então ele resolveu sentar do outro lado e observar. Por que ele tinha que ficar naquela viagem olhando para o terreno baldio todo feio se tinha aquela visão maravilhosa do outro lado? E eu achei super legal a história. Aí eu fui ler os comentários. Tinha uma pessoa criticando ele falando assim... Bem se vê que você nunca andou de ônibus. Todo mundo sabe que o lado que bate sol do ônibus é o pior lado do ônibus, é o lado que bate sol. Eu falei, gente, mas a pessoa acaba com a poesia em 2 minutos. O cara está falando uma coisa tão bonita, né? Porque é verdade.
Gente, quem tá andando de ônibus sabe que realmente o lugar do sol bate, mas é por isso que você tá lá vendo o sol bonito, senão... Aí eu contei, cheguei feliz da vida, contei lá em casa, chamei a Tom e a Bia, falei, olha que legal isso aqui. Minha filha vira e fala assim, ué, mas era só virar a cabeça, não precisava nem ter mudado de lugar. Fica na sombra, ó a dica, fica na sombra e olha o pôr do sol. Pois... Gente, tem que tentar ficar assim, né? Ficar esperto com essa história aqui. Por isso que a gente passa pela floresta, pra gente sair mais esperto, não precisa mais mudar de lugar. Eu tô quase escrevendo para ele, meu amigo, não precisa mudar de lugar não, só olha pro outro lado. A gente aqui tem isso, né? Você quer ver o pôr do sol. Aqui legal na Flórida que você olha para um lado tá chovendo, você olha para o outro tá sol. A gente tem isso aqui. Aquele céu lindo azul, você olha para o lado, tudo vai chover, acabar o mundo. Vira a cabeça. Ok. Então a gente sabe que a gente tem 2 tipos de pessoas que vão por esse caminho. E, né, um dia está melhor, outro está pior, depende do peso da mochila. Da outra palestra, só essa foto aqui da outra palestra. Mas vamos voltar lá, por isso que eu falei, não vou contar eu, porque eu vou acabar com a poesia do Kardec, melhor a gente voltar para ele. Então, o viajor fala assim para o ancião. Não, deixa eu voltar aqui, peraí. É isso? É isso mesmo. Meu pai, responde o viajor, numa das florestas encontrei um homem que me disse, na orla há um imenso abismo a ser transposto de um salto, mas de 1000 apenas só um consegue. Todos os outros lhe caem no fundo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos, sem remissão. Eu não vi esse abismo. O ancião responde, já é o pai, que já é o pai. O pai responde, meu filho, é que ele não existe, pois do contrário seria uma cilada abominável, armada a todos que para cá se dirigem. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde as vencerão. A confiança do pai, hein? Se eu houvera criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que esse sucumbiria, teria praticado uma crueldade, que avultaria imenso se atingisse a maioria dos viajores. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vais receber. Olha para a estrada e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, alguns vês que caminham com um passo lento e semblante jovial. Está aqui. Vê aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem ditosos por se haverem de novo encontrarem e ao deixaram, né? De novo encontrado quando eles saíram, né, da floresta, eles veem esses amigos que eles já conheciam antes. Todo mundo reencontrando aqui no KSSF. Conheço você. Mas a par deles, outros há que se arrastam penosamente, estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente das feridas que por culpa própria se cobriram, atravessando os espinheiros. Curar-se-ão, no entanto, e isso lhe constituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte, donde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um o transpõe, aquele homem teve razão, porquanto enorme é o número dos imprudentes. Porém ele errou, quando disse que aquele que cair, não mais sairá. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenharam pelas florestas. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados figura os anjos guardiães. Os missionários de Deus, que se sentem venturosos em vê-lo, como também nos desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Imagina a qualidade dos espíritos que vêm e nos ajudam nessa floresta que a gente atravessa, porque a gente é exatamente isso, né? Emmanuel tem esse texto que é fantástico, assim, olha só que lindo isso, nessa caminhada, né? Os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, que é o nosso exemplo aqui, né? E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Que são eles que nos sustentam, né? São eles que nos amparam, são eles que estão aqui preparando tudo, são eles que nos ajudam, nos dão suporte.
Então, é impressionante a gente pensar nisso, nessa caminhada, não estamos sozinhos. Né? Eu pensei assim, falei, vou contar, vou falar, entra na floresta, sai da floresta, mas não, vamos pensar nessa, cada etapa. Tenta pegar esse texto de Kardec, porque ele é mais longo, né? Ele é mais completo, ele começa falando da reencarnação, ele começa explicando um pouco da reencarnação, o porquê da reencarnação, o porquê do esquecimento, mas ia ficar muito mais, né, didático, eu queria entrar nessa parte poética, da gente conseguir olhar a vida, esse caminho da vida assim. Né? A verdadeira vida é a vida espiritual. A gente está aqui em estações, a gente está aqui. Isso aqui é um intervalo. E a gente tem que aproveitar esse intervalo para que a gente possa sair daqui para uma outra floresta melhor. Mas que a gente possa chegar na outra floresta realmente mais sábio, mais calmo, com ferramentas para que a gente pegue uma floresta. Você já está mais experiente na próxima floresta. E a gente já vem vindo de quantas florestas? Né? E às vezes a gente passa por várias florestas. Mas é isso, tem outras pessoas lá, tem gente pior que a gente tem isso, né, esse dever de compromisso com nós mesmos, mas também do outro, de olhar para o outro. E eu dei aquele exemplo no último estudo que eu fiz, sobre aquela questão do barco, né, do barqueiro do Vietnã, que são os barqueiros responsáveis pela segurança de quem está na travessia daquele barco, que você olha para ele e você fala, não, ele está bem. Daí eu dei o exemplo do avião. Quando o avião chacoalha, eu olho para o comissário de bordo. Né? Se eles estão tranquilos, eu fico calma. Se eu começo a ver eles para baixo e para cima, eu falo, tem alguma coisa errada com o avião. Gente, nós temos Jesus, que é o barqueiro do planeta. Ele está lá no leme. Então, assim, a gente não só olha para ele com essa segurança de que está tudo sob controle, mas cada um de nós deveria pensar nisso, de olhar para o outro e falar, não, sabe o quê? Você está aí desesperado, mas está tudo bem. O barco está no controle. Posso nem saber quem é que está no controle, mas acreditar que tem alguém no controle do barco. E lembrar que a gente tem essa espiritualidade, que tem alguém lá segurando. Porque se afundar também, a gente sabe que não é o fim. Não é o fim. É só um intervalo, uma estação, que vai compor todas essas florestas, todo esse caminho. Então, lembrar da gente olhar para essa escola cada dia. E esse pensamento do Paulo Freire, que eu vou terminar com ele, que eu achei muito bonito. Ninguém caminha sem aprender a caminhar. Sem aprender a fazer o caminho, caminhando. Refazendo e retocando o sonho pelo qual se propôs a caminhar. Qual é o nosso propósito na vida? O que a gente está buscando realmente? O que a gente quer para a gente realmente? Com uma vista mais lá na frente, não nesse imediatismo, não nessa estação que vai durar quanto tempo mesmo que eu disse? Talvez 100 anos, 120 anos, 80, 10, um mês. É só uma estação. Então que a gente consiga olhar a vida com mais otimismo, que a gente consiga olhar essa oportunidade, olhar como uma floresta, e que a gente tem ferramentas, a gente tem amigos, a gente tem todo um suporte para que a próxima floresta seja mais tranquila, porque você já tem experiência da floresta, da última floresta. Então, assim, eu me sinto assim, né, que eu estou na floresta e reencontro amigos. E a gente junto vai levando, né? Um dia alguém está mais cansado, leva um pouco a mochila um do outro. Façam um dia, se possível, uma caminhada numa floresta. É uma experiência fantástica. E outra coisa, não dá para fazer uma trilha na floresta sem ajudar o outro. Você não atravessa um rio se você não tiver alguém para você dar a mão ou precisar de alguém para te dar a mão para subir uma pedra. É a maior lição de que você não faz nada sozinho. Tanto que tem gente que faz caminhada que acaba morrendo porque foi fazer sozinho, teve um acidente, ninguém foi lá, não conseguiu socorrer. Tem um rapaz que teve que cortar o próprio braço porque ele estava sozinho, ninguém nem sabia que ele estava lá. Né? E assim, daquilo sempre uma história maravilhosa, porque foi lá que ele teve a visão do filho dele dentro daquela caverna. Quando ele conseguiu sair, que ele voltou, que ele se recuperou, ele casou, e ele disse que o filho que ele viu naquela caverna é exatamente o filho dele depois de nascido. O que ele fez com aquela experiência. Então é isso, né? A gente olhar para aquilo como é uma estação. Essa estação, essa parada não está muito legal, mas eu tenho a capacidade de, com os meus recursos, preparar com que a próxima estação seja melhor. Era isso, o caminho da vida que eu queria dividir com vocês e celebrar a vida mesmo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. É muito importante para mim ter vocês aqui. Feliz aniversário. Obrigada. Estelinha, sabe que essa semana apareceu uma história muito interessante no Brasil de um casal de irmãos pequenininhos que se perderam na floresta amazônica. E eles ficaram, acho que durante 8 dias. E parece que o irmão falava que carregava a irmã nas costas. E eles sobreviveram todos os dias comendo frutinhas da floresta, bebendo água do rio e sobreviveram. Imagina a experiência de vida
Totalmente. Como isso vai repercutir para eles? Totalmente. E se a gente trouxer para a visão aqui, né, de Kardec, você imaginar que estamos nessa floresta e quantos de nós somos carregados, ou fomos carregados, ou seremos carregados por alguém, o quanto que nós também já fizemos isso por outras pessoas. Porque a beleza está nisso aí mesmo. O que a gente não consegue andar, alguém carrega, ou a gente carregar quando alguém não conseguir. Acho que é essa a lição da floresta, né? E eles tiveram fisicamente aqui nessa vida essa história para vivenciar, mas a gente lembrar que a gente faz isso todos os dias aqui. É muito bonito essa oportunidade. Eu acho que você respondeu a minha pergunta. Eu acho que o que eu trago na bagagem é exatamente esse aprendizado na minha caminhada. Das florestas. Traz na bagagem os aprendizados da floresta, exatamente. Exatamente. Eles lá vão levar na bagagem, vão trazer. É uma coisa impressionante. Duas crianças, acho que de 6 e de 8 anos, sobreviver esse tempo todo na floresta. É bem bacana. E você vai percebendo também, quem faz caminhada, que a primeira vez que você coloca tudo na mochila, você se arrepende pra caramba que você pôs coisa demais. A segunda caminhada não é a mesma mochila. Né, Tom? A gente já teve situações de ter que deixar uma mochila porque não dava para levar. E na próxima sempre é menos. Você fica olhando assim. A ideia é você colocar tudo na mochila, tirar tudo e rever umas 3 vezes antes de começar a fazer a caminhada. Porque você vai ver que sempre tem coisa para tirar da mochila. A gente na vida também, né? O que a gente está carregando, que a gente poderia parar, tirar tudo da mochila, rever e colocar só o essencial lá dentro. Gente, muito obrigada mesmo.